Agora você vai gerar uma descrição baseado nessa imagem para ser gancho da introdução do vídeo. O tamanho do áudio vai ser de 10 segundos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O TRXF11 vem sendo um dos fundos imobiliários mais acompanhados do mercado e, olhando para este relatório, fica fácil entender o motivo. Logo de cara, o que mais chama a atenção é a distribuição de R$ 1,50 por cota. Não estamos falando de um rendimento comum. Esse valor representa um yield anualizado próximo de 19,6%, algo que naturalmente desperta o interesse de qualquer investidor focado em renda. Mas existe um detalhe importante aqui. Quando vemos um dividendo tão elevado, a primeira pergunta que devemos fazer não é quanto ele pagou, mas por que ele pagou. Grande parte desse resultado está relacionada ao trabalho de gestão realizado nos últimos meses. O fundo vem executando uma estratégia muito ativa de compra, desenvolvimento, valorização e venda de imóveis. Em outras palavras, ele não fica apenas recebendo aluguel. Ele busca gerar valor através de movimentações estratégicas dentro do portfólio. Isso faz com que alguns resultados extraordinários apareçam ao longo do caminho. E quando isso acontece, o cotista acaba sendo beneficiado através de distribuições maiores. Ao mesmo tempo, é importante que o investidor saiba diferenciar renda recorrente de renda extraordinária. Nem todo dividendo excepcional se repete nos meses seguintes. Mas quando ele surge como consequência de uma estratégia bem executada, mostra que existe uma gestão trabalhando para criar valor além do aluguel tradicional. E isso nos leva ao próximo destaque. O tamanho que o TRXF11 alcançou impressiona. Estamos falando de um fundo com valor de mercado superior a 5,7 bilhões de reais e centenas de milhares de investidores acompanhando seus movimentos. Grande parte do que aprendi lendo relatórios e analisando fundos veio dos livros que deixei na descrição. Se você quiser acelerar seu aprendizado no mercado financeiro, vale a pena conferir essas leituras. Quando um fundo atinge esse nível de patrimônio, ele passa a ter acesso a oportunidades que dificilmente aparecem para estruturas menores. Muitos dos imóveis adquiridos pelo TRXF11 exigem investimentos elevados, negociações complexas e capacidade financeira significativa. Isso cria uma espécie de barreira natural para concorrentes menores. Além disso, o tamanho também traz diversificação. O fundo possui dezenas de ativos espalhados pelo Brasil, em diferentes regiões e setores da economia. Isso reduz a dependência de um único imóvel ou de um único locatário. Na prática, o investidor não está apostando em uma única propriedade. Está participando de um portfólio extremamente amplo, administrado de forma profissional. Essa escala ajuda a explicar por que o fundo se tornou uma referência dentro do segmento de renda imobiliária. Outro movimento interessante apresentado no relatório foi a entrada do TRXF11 no segmento de hotelaria premium através da aquisição do imóvel do Hotel Emiliano em Copacabana. Esse não é um hotel qualquer. Estamos falando de um dos empreendimentos mais conhecidos do país, localizado em uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro. O interessante dessa aquisição é que ela mostra uma característica importante da gestão: a capacidade de identificar oportunidades fora dos formatos tradicionais. Muitos fundos acabam concentrando suas operações apenas em galpões ou varejo. O TRXF11 demonstra estar disposto a explorar ativos diferenciados quando identifica potencial de geração de valor. Além da localização privilegiada, existe ainda a questão contratual. O imóvel possui uma estrutura que busca oferecer previsibilidade de receitas por muitos anos. Isso significa que a aquisição não foi baseada apenas em expectativa de valorização futura. Ela também possui foco em geração de renda. Para o cotista, essa combinação costuma ser bastante interessante porque une potencial de crescimento patrimonial com fluxo de caixa. O relatório também trouxe outro ativo que merece atenção: o edifício Dynamic Faria Lima. Quem conhece o mercado imobiliário corporativo sabe que a Faria Lima é uma das regiões mais disputadas do Brasil. É um endereço associado a empresas de alto padrão, instituições financeiras e grandes corporações. Quando um fundo consegue adicionar um imóvel nessa localização ao portfólio, ele está elevando o nível da carteira. Mas não é apenas a localização que chama a atenção.
O imóvel possui contrato com o IBMEC, uma instituição amplamente reconhecida no setor educacional. Esse tipo de locatário costuma transmitir mais segurança ao investidor porque reduz incertezas relacionadas à ocupação do ativo. No mercado imobiliário, localização e qualidade do inquilino são dois dos fatores mais importantes para determinar o valor de um imóvel. E nesse caso, o TRX-F11 conseguiu combinar exatamente essas duas características. Talvez um dos movimentos mais inteligentes apresentados no relatório tenha sido a venda de imóveis que gerou uma estimativa de lucro próxima de 230 milhões de reais. Muitas pessoas acreditam que fundos imobiliários apenas compram imóveis e recebem aluguel para sempre. Mas algumas das melhores gestões do mercado utilizam uma estratégia chamada reciclagem de portfólio. O conceito é simples. O fundo compra ativos, melhora sua posição, captura valorização e, quando encontra uma oportunidade interessante, realiza a venda. O capital obtido pode então ser utilizado para novas aquisições ou distribuído aos cotistas. É exatamente esse tipo de operação que ajuda a explicar os resultados extraordinários observados recentemente. Quando uma venda gera lucro relevante, significa que a gestão conseguiu enxergar valor antes do mercado ou executar uma estratégia eficiente de valorização. E o mais interessante é que essas vendas envolveram ativos locados para grandes empresas, demonstrando a capacidade do fundo de negociar imóveis de alto valor. Para fechar, existe um indicador que talvez seja o mais silencioso de todos, mas também um dos mais importantes: a vacância. O TRX-F11 encerrou o período com vacância física próxima de 0,67% e vacância financeira de aproximadamente 0,42%. Na prática, isso significa que praticamente todo o patrimônio está gerando receita. Esse é um dado extremamente relevante porque a vacância costuma ser um dos maiores inimigos da renda imobiliária. Quando um imóvel fica vazio, ele deixa de produzir receita e continua gerando custos. Por isso, manter níveis tão baixos de vacância demonstra eficiência operacional e qualidade dos ativos. Além disso, mostra que os imóveis do fundo continuam atraentes para os ocupantes. Quando combinamos esse indicador com o patrimônio bilionário, as novas aquisições, a entrada em segmentos premium, a reciclagem de portfólio e a distribuição robusta realizada recentemente, surge uma fotografia bastante interessante do momento atual do TRX-F11. O relatório mostra um fundo que não está parado esperando o mercado acontecer. Pelo contrário, existe uma gestão ativa buscando novas oportunidades, realizando ganhos quando encontra valor, ampliando a qualidade dos ativos e mantendo uma taxa de ocupação extremamente elevada. Naturalmente, isso não elimina riscos. Todo investimento possui desafios e depende das condições econômicas futuras. Mas olhando para os números apresentados, fica claro que o TRX-F11 continua executando uma estratégia muito consistente. E talvez seja justamente essa combinação de renda, crescimento, gestão ativa e patrimônio de qualidade que explica por que o fundo permanece entre os mais observados pelos investidores brasileiros.